Bem, o objetivo desse vídeo é resolver essa integral indefinida. Integral do inverso da soma de x4 mais 1, integral indefinida em relação a x. A solução passa pela fatoração, pela decomposição da função racional 1 sobre x4 mais 1 em frações parciais. E você consegue isso fatorando o denominador. Perceba que o denominador é um polinômio que não tem raízes reais. Ele é irredutível. Tá? Então eu não vou conseguir uma fatoração envolvendo algum polinômio de grau 1, um polinômio linear. Mas eu consigo uma fatoração envolvendo dois polinômios de grau 2. Como? Escrevendo um procedimento é escrever x4 mais 1 como a diferença de dois quadrados. Então você observa como é que eu consigo isso. x4 mais 1, primeiro você observa que x4 mais 1 eu vou completar um quadrado usando x4. É x4 mais 2x2 mais 1. Somei 2x2 mais 1. Alterei o valor. Para voltar ao valor original, subtraio menos 2x2 menos 1 e tenho mais 1 daqui. Então eu permaneço com a igualdade. Cancelamento, tá? Tenho mais 1. Mas com isso eu consigo um quadrado perfeito aqui. Tá? De modo que isso aqui é igual a x2 mais 1 ao quadrado, certo? Quadrado perfeito, x2 mais 1 ao quadrado. E aqui menos 1 com 1 fica quanto? Menos 2x2. E isso é a diferença de dois quadrados, uma vez que menos 2x2 é menos raiz de 2x ao quadrado. E aí eu tenho a diferença de dois quadrados. Como se fatora a diferença dos quadrados? Produto da soma das bases pela diferença ou o contrário? Produto da diferença das bases pela soma. Eu fico com a segunda opção, é a questão de escolha. Então isso aqui fica x2 mais 1 menos raiz de 2x. E eu vou escrever logo x2 menos raiz de 2x para ganhar tempo e espaço mais 1. x2 mais 1 menos raiz de 2x. E o outro é x2 mais 1 mais raiz de 2x, que eu escrevo logo como x2 mais raiz de 2x mais 1. Está aí a fatoração como produto de dois polinômios irredutíveis de grau 2, uma vez que nenhum deles tem raízes reais. Discriminando dos 2 a menos 2, então são polinômios irredutíveis. Essa é a fatoração que eu consigo. E dessa fatoração, a teoria da decomposição em frações parciais me diz que existem 4 constantes reais A, B, C e D, 4 números reais A, B, C e D, tais que a função racional, sua não, ela não é de ninguém, ela é nossa, 1 sobre x4 mais 1, se escreve como ax mais b sobre primeiro polinômio da fatoração, x2, menos raiz de 2x mais 1, mais cx mais d sobre x2 mais raiz de 2x mais 1. Então, existem essas 4 constantes reais, A, B, C e D, tal que essa igualdade acontece. É um teorema lá, o teorema de álgebra. Tá? E como eu encontro essas constantes? Fazendo uma engenharia reversa. Basta você observar o seguinte, ó. Observe que eu terei essa igualdade, ou seja, 1 sobre x4 mais 1. Eu vou escrever essa igualdade de uma outra forma aqui, colocando essa expressão, toda essa soma, no mesmo denominador. Denominador
Denominador comum aqui, basta pegar o produto dos denominadores. Uma álgebrazinha fácil, tá? x2 mais raiz de 2x mais 1. E aí, esse denominador comum dividido por esse, dá esse. Então, isso fica ax mais b, vezes quanto? x2 mais raiz de 2x mais 1, mais cx mais d, vezes o quê? x2 menos raiz de 2x mais 1. Eita, é agora que eu vou errar, que eu começo os erros, as contas. Porque agora eu vou obter as constantes A, B, C e D a partir do sistema linear, 4 equações, 4 incógnitas, gerado a partir da comparação dos denominadores das expressões, né? Mas eu vou usar uma notação fracional para facilitar a minha escrita, assim. EF eu vou escrever, é a notação de código, né? E dividido por F. De forma que, bem, numerador dividido pelo denominador. Mas o numerador eu vou organizá-lo segundo as potências de x, tá? Exemplo, quem é coeficiente de x3? Tem ax3, aqui tem cx3. Então, o coeficiente do x3 eu já sei. A mais C, só esse. A mais C, x3. Mas, agora vamos ao coeficiente do x2. x2 eu tenho a raiz de 2a x2, então aparece aqui raiz de 2a. Aparece b, bx2, então eu tenho mais b. Aqui aparece, ó, menos raiz de 2c, menos raiz de 2c, x2, e aparece o mais d. Mais d, x2. Para não complicar no entendimento, eu vou passar para a linha seguinte, né? Mas, agora vejamos quem é. Então, raiz de 2a mais b, menos raiz de 2c mais d. E vamos ao coeficiente de x. Coeficiente de x, onde é que aparece x? Ax mais raiz de 2b. Então, vou colocar a mais raiz de 2b. Isso multiplica o x, estou colocando ela em evidência. E aqui, mais cx menos raiz de 2d. Então, mais c menos raiz de 2d. Isso multiplica o x. Então, a mais raiz de 2b mais c menos raiz de 2d. E o termo que não tem x, né, o termo isolado, tá simples. É o b mais d. Mais, colocar entre parênteses, só por organização, mais b mais d. Aí, aquele parênteses, esse parênteses inicial aqui, o maior fecha com esse, de modo que tudo isso, usando essa notação, está dividido pelo produto dos denominadores, que é x4 mais 1. Então, eu volto a escrever x4 mais 1. E aí, quando você compara as frações, uma condição suficiente para essa igualdade é que o polinômio numerador aqui seja o polinômio numerador aqui, que é 1, e para que isso ocorra, basta que os respectivos coeficientes sejam iguais. O coeficiente do x3 aqui tem que ser o coeficiente do x3 nesse polinômio, que é 0, né? Em verdade, é se e somente se, tá? Mas eu só preciso da condição suficiente. Então, isso ocorre se e somente se a mais c é 0. Então, você tem a mais c é 0. A outra condição, compara o coeficiente do x2, é o quê? Raiz de 2a mais b menos raiz de 2c mais d também tem que ser 0. Raiz de 2a mais b menos raiz de 2c mais d também tem que ser 0. Esse aqui, isso aqui, desculpe, isso aqui está multiplicando x, tá? Coeficiente do x, certo? Coeficiente do x, eu esqueci de colocar o x. O coeficiente do x aqui, não vou começar tudo de novo por causa disso. O outro é a mais raiz de 2b, também tem que ser 0. A mais raiz de 2b mais c menos raiz de 2d também tem que ser 0.
E finalmente, o quê? O B mais D, que tem que ser quanto? Termo dependente, o B mais D tem que ser 1. B mais D tem que ser 1. Paradinha, isso é se, somente se. Vamos lá. Vamos rever. A mais C tem que ser 0. Raiz de 2A mais B menos raiz de 2C mais D tem que ser 0. A mais raiz de 2B, né, mais C menos raiz de 2D tem que ser 0. E B mais D tem que ser 1. O sistema é simples. Pode parecer complicado, mas não é. Basta que você observe algumas coisas. Vamos encontrar A e B aqui como? Nessa equação aqui, quanto é B mais D? B mais D é 1. Então a minha equação ela fica raiz de 2A menos raiz de 2C. Na verdade eu vou encontrar A e C. É igual a menos 1, certo? E A mais C é 0. A mais C é 0. Ou seja, raiz de 2A menos raiz de 2C é igual a 0. Multiplica por raiz de 2. Entendeu? B mais D é menos 1. Então, fica com isso aqui. Raiz de 2A menos raiz de 2C mais 1 igual a 0. Passo menos 1. De modo que eu tenho 2 raiz de 2A igual a menos 1. A igual a menos 1 sobre 2 raiz de 2. O A já foi, o C também. A mais C é 0. Então, o C é menos A. Ou seja, o C é 1 sobre 2 raiz de 2. Deu certo. Até agora está indo legal. É isso mesmo. Bem, agora o B. A mais C é 0. Então, eu jogo nessa equação, A mais C é 0. Eu fico com raiz de 2B menos raiz de 2D é 0. Raiz de 2B menos raiz de 2D é 0. Ou seja, B menos D é 0. Mas aqui B mais D é 1. B mais D é 1. De modo que B é igual a D, que é igual a 1 meio. Ufa! Beleza? Deu um pouco de trabalho. Então, o A é quanto? É menos 1 sobre 2 raiz de 2. O B é quanto? 1 meio. O C é 1 sobre 2 raiz de 2. O A é menos 1 sobre 2 raiz de 2. O B é 1 meio. O C é 1 sobre 2 raiz de 2. E o D é 1 meio. 1 meio. Então eu encontrei condição necessária e suficiente para eu ter essa igualdade. O trabalho não terminou. Agora vamos à integral, né? Porque você vai ter o seguinte, assim, você tem a sua igualdade. 1 sobre x4 mais 1 é igual a ax mais b sobre esse termo aqui. Então vai ficar o quê? Ax mais b menos 1 sobre 2 raiz de 2x. Ax mais b, né? Mais 1 meio. Mais 1 meio. Sobre quanto? Sobre x2 menos raiz de 2x mais 1. Eita, é isso que eu tenho. Não, vamos trabalhar um pouquinho depois disso. Então, mais o quê? Cx mais d. Quanto é? Então, fica 1 sobre 2 raiz de 2x mais 1 meio. Dividido por quem? Por x2 mais raiz de 2x mais 1. Então tá aí a igualdade. Daí sairá a integral. Menos 1, tá? Menos 1 sobre 2 raiz de 6 mais 1 meio. E 1 sobre 2 raiz de 2x mais 1 meio, que é comparando os termos. Mas repara, eu vou fazer o seguinte, olha aqui. Quem é a derivada aqui? 2x menos raiz de 2. Então, eu farei com que apareça 2x menos raiz de 2 aqui em cima. Como? Isso aqui é igual, né? É igual, vou precisar do espaço. Então, basta você multiplicar por quem?
por menos 1. Eu disse, vou precisar do espaço. Então, isso aqui, menos 1 sobre 2 raiz de 4, ó, sobre menos 1 sobre 2 raiz de 4, não. Menos 1 sobre 4 raiz de 2, vezes, aí fazendo isso, o que fica aqui? O que fica aqui? Fica 2x, né? Fica 2x, ó, porque fica 1 sobre de 2. E aqui, aqui fica o quê? Mais, tá? Esse 1 meio, então fica mais 2 raiz de 2. Ó, olha aí. Justamente, ó. 2 vezes menos 1 sobre raiz de 4 dá menos 1 sobre 2 raiz de 2x. E 2 raiz de 2 vezes menos 1 sobre 4 raiz de 2 dá 1 meio. Porque fica só 2 quartos, que dá 1 meio. Aqui, desculpe, menos, né, para compensar. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. Sobre o quê? x2 menos raiz de 2x mais 1. Aqui é a mesma coisa. Eu escrevo como sendo 1. Isso é para integração. É pensando na integração, para aparecer 1 sobre u, integral em u, que dá o logaritmo natural. Isso aqui fica 1 sobre 4 raiz de 2, vezes, mesma coisa. Só que aqui, mesma coisa não, desculpa. Aqui, semelhante. Só que fica 2x mais 2 raiz de 2 sobre x2 mais raiz de 2x mais 1. Por que isso, Hamilton? Vai adiantar? Adianta sim. Adianta sim. Portanto, eu não quero escrever muito, vou logo para a integral. Portanto, olhando para cá, a integral de 1, a integral indefinida de 1 sobre x4 mais 1 em relação a x é igual. Olha aqui, ó. Fica menos 1 sobre 4 raiz de 2 vezes a integral indefinida de 2x menos raiz de 2, 2x menos raiz de 2, calma, x2 menos raiz de 2x mais 1, integral em x. E essa é a integral da forma 1 sobre u em u, porque se u é x2 menos raiz de 2x mais 1, quem é o du? 2x menos 2. Não vou fazer a conta mentalmente, tá? Mas tem menos 2 raiz de 2, tá? Então não tem problema, porque agora fica mais, tá certo? 1 sobre 4 raiz de 2 vezes a integral de raiz de 2 sobre x2 menos raiz de 2x mais 1. Ó. Juntando da mesma coisa, que ó, era menos 2 raiz de 2, fica menos raiz de 2, menos raiz de 2, que eu separo, jogo para outra integral. E aí menos com menos dá mais. Ok? A mesma brincadeira eu farei aqui. Porque aqui vai, mesma coisa, mais 1 sobre 4 raiz de 2. Isso aqui sairá pelo arco tangente. Como? Calma. 1 sobre 4 raiz de 2. A integral de quem? Aí eu quero a integral, um logaritmo natural, né? Então fica o quê? 2x mais raiz de 2 sobre x2 mais raiz de 2x mais 1. Mais raiz de 2, integral em x. Tá certo? Bem, mas tinha 2 raiz de 2. Então, jogo na outra integral. Então, mais 1 sobre 4 raiz de 2 vezes a integral de quê? De raiz de 2 sobre x2 mais raiz de 2x mais 1. Integral em x. Certo? Então você tem essas integrais aí. 1 sobre 4 raiz de 2, 2x mais raiz de 2 sobre x2. Bem, essa integral aqui já saiu. Já vai sair, né?
tá? Essa integral aqui, quem é? É o... Vamos, tudo bem, vamos repeti-la, tá? Não, tá logo a solução. Quem é essa integral? Quem é essa integral aqui? É menos 1 sobre 4 raiz de 2 vezes o logaritmo natural, porque é a integral de 1 sobre u em u. Logaritmo natural do módulo de u. Módulo do termo que é sempre positivo, não tem raízes reais, é sempre positivo. Então fica x2 menos raiz de 2x mais 1. Tá? Então essa já foi. E essa daqui? Essa daqui é só você observar, ó. Cancelo raiz de 2 com raiz de 2, eu vou escrever isso aqui como sendo mais. Calma, esqueci, perdão, ó. Essa integral aqui é 1 sobre 4 raiz de 2, é a integral, essa daqui. É a integral menos 1 sobre 4 raiz de 2, integral de 1 sobre u em u. Então fica menos 1 sobre 4 raiz de 2, logaritmo natural de módulo de u é u, porque u é positivo, é o x2 menos raiz de 2x mais 1 é positivo. E agora vem essa integral aqui, que eu vou escrever isso aqui como sendo, ó, raiz de 2 cai fora, então fica mais 1/4, integral, seguinte, ó, 1 sobre, agora presta atenção, vou completar quadrados aqui, para sair pelo arco tangente. Isso aqui é x menos raiz, é quase x menos raiz de 2 ao quadrado, ó. X menos raiz de 2 não. Preste atenção. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Mas não dá, porque fica x2 menos raiz de 2x mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso dá quanto? Dá 2/4, dá 1/2. Mas aqui tem, aonde é que eu estou? Aqui tem 1. Então eu somo mais 1/2 para dar 1. Mais 1/2, só que 1/2, tá? É o quadrado da raiz de 2 sobre 2. Também, ó. Integral em x. Está quase lá, tá? Essa próxima integral, essa daqui, u em cima é o du, tá? U igual a x2 mais raiz de 2x mais 1, o du é 2x mais raiz de 2. Então isso aqui fica mais 1 sobre 4 raiz de 2, 1 sobre 4 raiz de 2, está quase acabando, vai demorar um pouquinho a mais, porque eu tenho que apagar isso aqui. 1 sobre 4 raiz de 2, logaritmo natural de quem? De x2, do módulo de x2 mais raiz de 2x mais 1. Só que a expressão positiva em cada valor de x. Então o módulo dá isso, certo? Mas, e essa integral aqui, eu procedo do mesmo modo que essa. Então, raiz de 2 fora, então fica 1/4 da integral de quê? De 1 completos quadrados. Do mesmo modo que no caso anterior. Fica x mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. X mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Mais, né? x2 mais raiz de 2x mais quadrado disso dá 1/2. Para compensar eu tenho que somar 1/2. Isto é, eu tenho que somar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Integral em x. Então aqui é só você... Se você chama isso aqui de u, ó. Então isso aqui fica a integral u. Quem é o dx? É o du. Então essa fica a integral de 1 sobre u2 mais a2, que é o arco tangente. É 1 sobre a vezes o arco tangente de u sobre a, onde u é raiz de 2 sobre 2. Então está quase lá. Outra coisa, um erro, né? Me permita corrigir. Aqui não é menos, porque é dessa integral, aqui é mais. E aqui eu já vou aproveitar logo e escrever como sendo igual, vou colocar o igual aqui nesse espaçozinho, desculpe, igual a 1 sobre 4 raiz de 2, vamos compactar,
logaritmo natural do quociente. x2 mais raiz de 2x mais 1 sobre x2 menos raiz de 2x mais 1. Módulo disso. Não, já está esse é o módulo. Tá? E agora, aqui, quem é? É mais. Vamos lá. Será que dá para colocar aqui? Dá sim. Então fica 1/4 vezes 1 sobre A. O A é raiz de 2 sobre 2. 1 sobre A dá 2 sobre raiz de 2. Vezes o arco tangente de quem? A integral de 1 sobre o 2 mais A2 em U. Arco tangente de U sobre A, ou seja, de x menos raiz de 2 sobre 2 sobre A, que é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Tá? Tá bom? E aqui a mesma coisa. Tá? Já juntei essas duas. Então fica mais 1/4. Aí fica 1 sobre A, que é 2 sobre raiz de 2. Arco tangente, mesma coisa. Chamar isso aqui de V. Isso é o dV. Então fica a integral de 1 sobre V2 mais A2. Não vou fazer em separado. Fazer mentalmente. Arco tangente de V sobre A. Então, 1 sobre A, arco tangente de V sobre A. Então fica o quê? X mais raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Mais uma constante. Dá para melhorar isso aqui, a aparência? Dá. Fica 1 sobre 4 raiz de 2, igual a 1 sobre 4 raiz de 2, né? Aqui não dá para fazer mais nada, já, o que podia ser feito já foi feito. x2 mais raiz de 2x mais 1 sobre x2 menos raiz de 2x mais 1, tá? E agora, fica o quê? Fica mais 1 sobre, vamos lá ver, mais 1 sobre 2 raiz de 2, 1 sobre 2 raiz de 2, né? Que aqui, ó, cancelo 2 por 2, então mais 1 sobre 2 raiz de 2. E esse arco tangente melhora a aparência, vezes arco tangente que multiplica por 2, numerador e denominador, fica 2x menos raiz de 2 sobre raiz de 2. E o outro arco tangente também melhora um pouco, fica mais, fica 1 sobre 2 raiz de 2, 1 sobre 2 raiz de 2, vezes o arco tangente de quem? Aqui, né? É aqui, nesse aqui. 1 sobre 2 raiz de 2, então multiplica por 2, numerador e denominador, fica 2x mais raiz de 2 sobre raiz de 2. E não esqueça a constante. Ufa! Tá aí. Terminado. Isso é mais um pedido de um aluno que, segundo ele, parece que ele se perdeu nas contas. Graças a Deus eu não me perdi nelas. Tá, deu certo. Então é isso aí. Quer ter certeza, quer saber se está certo? Derive isso aqui para obter 1 sobre x4 mais 1. Tá? E vai. Se Deus quiser, vai. Se eu não tiver errado em conta, tá aí. É isso aí. 1, vamos lá. 1 sobre 4 raiz de 2. 1 sobre 4 raiz de 2, logaritmo natural desse quociente. Mais 1 sobre 2 raiz de 2, arco tangente de 2x. Dessa vez não farei o ou seja. Tá bom? É o que eu entrei. A integral de 1 sobre x4 mais 1 em x é igual a essa expressão. Tá finalizado. Ufa!